Amados, eu tenho uma palavra ao seu coração, você recebe? Romanos capítulo 3, versículo de número 12, quem encontrou, diga amém. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram, não há quem faça o bem, não há um sequer. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto sagrado que ele é por demais interessante e mexe logo de início conosco, porque a declaração paulina, ela não é uma declaração necessariamente doce, interessante à primeira vista. Ao descobrirmos o sentido deste termo inúteis, nós ficaríamos mais pessimistas ainda. Aliás, todo o contexto do capítulo de número 3, a dissertação paulina sobre a justificação, e esta é a doutrina que predomina em Romanos, é diferente da carta magna da liberdade aos Gálatas, ou das cartas do advento, primeira e segunda aos Tessalonicenses. Romanos, predominantemente, é a carta da justificação. O sentido do termo inúteis aí é duas comparações. A primeira, o sal que perde o seu sabor, e vocês devem lembrar-se das palavras do Divino Mestre, quando disse que se nós perdêssemos a capacidade de ser um cristão autêntico, nós seríamos como o sal pisado dentro do templo construído por Herodes. Só prestava para ser pisado pelos homens. E por que era posto dentro do templo construído por Herodes? Porque o piso do templo de Herodes era mármore. E por isso os judeus tinham o hábito de colocar o sal, aí criava um piso antiderrapante. O piso antiderrapante não é coisa nossa, não. Naquela época, eles já tinham a solução para isto. Então, Jesus olha para o templo de Herodes, Jesus olha para a forma como os homens colocavam o sal, que perdeu o sabor, e ele diz, olha, se vocês perderem a capacidade de ser um cristão autêntico, vocês irão se tornar como este sal que só presta para ser pisado pelos homens. Então, em primeiro plano, eu tenho um sal que se tornou insípido. Em segundo plano, eu tenho uma fruta que apodreceu. A palavra que mais se aproxima do termo inúteis aqui é uma fruta apodrecida. Então, vamos ver o que é que Paulo está dizendo. Todos se extraviaram e juntamente se tornaram um caju apodrecido, uma uva apodrecida, uma manga apodrecida. E aí o que você entender como fruta e quiser colocar o podre no meio, você pode ficar à vontade, porque é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o mundo sem Deus é um mundo apodrecido. Feito isto, quando você vai para o capítulo 1 de Romanos, você encontra São Paulo caracterizando a forma ímpia de proceder do homem sem Deus. E aí, o que já está nos dando pavor em Romanos 3,12,
começa a nos deixar mais entristecido, porque o relato paulino, em Romanos capítulo 1, não é um relato, repito, otimista. Pelo contrário, ele mostra às claras como é o coração sem Deus, o homem sem Deus. E aí ele vai dizer que o homem rejeitou o seu uso natural, inflamou-se, não buscou a Deus, rejeitou a Deus. E aí no final ele diz assim: todos esses são condenáveis, não apenas estes que fazem, mas aqueles que acobertam, ou aqueles que aprovam tais práticas. Esse é o mundo sem Deus. E o maior homem, o homem mais piedoso presente aqui esta noite, a mulher mais piedosa presente aqui esta noite, estava incluso em Romanos capítulo 1. Todos nós. Aí surge uma problemática, porque Deus é santo. Isaías diz que ele é transcendente, isto é, ele está em um alto e sublime trono, ele é intocável. Ninguém pode tocá-lo, ninguém pode atingi-lo, e a partir do princípio da transcendência, Deus está afastado de nós. Por quê? Porque nós somos débeis pecadores. Então, partindo do princípio de que Deus é santo e de que a sua justiça grita para que ela seja aplacada, como com a morte do ímpio, com a destruição do ímpio, com a aniquilação plena do mal, surge uma incógnita: como Deus pode se relacionar com os homens, visto que os homens, e aqui homem em sentido geral, com os homens em sentido geral, visto que todos são pecadores? Como é que Deus pode nos visitar? Como é que Deus pode estabelecer um relacionamento conosco, visto que em nós, disse Davi, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Paulo é mais enfático e diz que eu pago. O salário para quem procede desta forma é a morte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque não há um justo, nem um justo sequer. Então a incógnita é: como Deus pode estabelecer um relacionamento conosco? Aí Paulo escreve a carta aos Romanos. E é interessante que a forma como esta carta, e o meu desejo nesta noite é apenas lembrar aos irmãos aquilo que todos vocês sabem. Paulo tem como objetivo aqui, pelo menos de maneira explícita, ele objetiva aqui que aquela igreja, a partir da igreja de Roma, ele estabelece alguns objetivos e propósitos. Primeiro, Romanos 15, 30 e 31, Paulo pede oração à igreja em seu favor. Segundo propósito, Romanos 1,13, demonstrar o desejo de ir ter com aqueles irmãos. Vocês devem lembrar que Paulo escreve Romanos estando na Grécia, muito próximo a Caia, capital de Corinto. E Paulo deseja ver a face desses irmãos. Por isso, o segundo propósito desta carta é demonstrar o desejo de estar mais perto deles. Terceiro lugar, tem o objetivo de compartilhar um dom espiritual com aqueles irmãos. A visita não seria uma mera visita, não seria um mero encontro, seria uma oportunidade de que a presença de Deus se manifestasse na vida daqueles que iriam ouvir as palavras de Paulo. Quarto lugar, Romanos 15, 24 a 28, Paulo tem desejo de ser enviado por aquela igreja, a igreja de Roma, para a Espanha, onde levaria o evangelho. Em quinto lugar, fazer uma exposição de todo o evangelho àquela igreja. Partindo deste princípio, John Wesley, o grande avivalista do século XIX, lá na Inglaterra, ele disse: se toda a Bíblia se perdesse, sobrando apenas o Evangelho de João e a carta aos Romanos, o Evangelho estaria salvo, o Evangelho seria
preservado, dada a importância desta carta. Não apenas ele, mas John Murray disse, Romanos é uma exposição, não apenas isto, é uma defesa da graça divina. John Stott, o célebre escritor do livro A Cruz de Cristo, um dos livros mais extraordinários que tive a oportunidade de ler, ele considera Romanos como o maior manifesto cristão. Guilherme Ou disse, doutrinariamente, Romanos é o maior livro escrito, de tal sorte que todos esses homens verbalizaram o seu conceito sobre esta carta e a sua importância ao longo dos anos. Foi a partir de Romanos que o monge alemão Lutero teve a experiência daquilo que Paulo tira das raízes veterotestamentárias e escreve em Romanos dizendo, o justo viverá da fé. E se este justo retroceder, a minha alma não tem prazer. Lutero entendeu que não é a moeda no gasofilácio. Lutero entendeu que não são as indulgências, não é a palavra papal, não é o clérigo romano. Lutero entendeu que a graça divina se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós temos um problema para resolver. E qual é o problema? O problema é como Deus pode se relacionar conosco. Se a justiça grita para ser aplacada, se o ímpio deve perecer em seus muitos pecados, como é que Deus vai trabalhar esta problemática? Pois bem, nós estamos no capítulo 3 de Romanos. E é aqui que Paulo vai dissertar, argumentar sobre como Deus resolveu de maneira maestral e gloriosa o problema, para que eu e você hoje não precisasse de um sumo sacerdote, não precisasse de um mediador necessariamente. Cristo nosso Senhor, Deus o nosso eterno Senhor, providenciou tudo para que hoje eu e você tivesse livre acesso ao trono da graça. O véu foi rasgado de alto a baixo. Nós temos o privilégio de entrar em sua gloriosa presença e não sermos destruídos. Por quê? Porque nós estamos guardados pelo sangue, preservados pelo sangue. Bendito seja o nome dele para todos sempre. William MacDonald disse que agora nós chegamos ao coração da carta aos Romanos, quando Paulo responde à pergunta como um Deus santo e justo pode se relacionar com pecadores, já que a justiça de Deus exige a morte do pecador. Como Deus vai resolver este dilema? A partir do capítulo 3, Paulo vai responder esta grande e terrível pergunta. É possível sim, mas existe alguns métodos adotados pelo próprio Deus. E por que não pelo homem? Porque todos se tornaram inúteis. Todos se tornaram podres, ao ponto de ninguém conseguir olhar para os céus e ter desejo de regressar para Deus. Então vamos lá. Paulo nos fala sobre a justificação. E é interessante compreendermos esta doutrina, que é uma doutrina basilar da fé cristã, redescoberta pelos pré-reformadores, reformadores e pós-reformadores. E por que esta doutrina deve ser outra vez redescoberta? Porque nós estamos voltando às indulgências. Nós estamos voltando a questões que foram amplamente debatidas e vencidas, mas hoje parece que a igreja odierna deseja ardentemente voltar para essas questões. É palmilha ungida, é avental ungido, é toalha ungida,
Augusto Nicodemos disse que a maioria dos cristãos de hoje são cristãos de corpos, mas de alma católica. É chocante, não é? Apesar de eu não concordar de um monte de coisa de Augusto Nicodemos, mas pelo menos nisso eu preciso concordar com ele. Cristãos de corpos, mas de almas católicas. Sabe? A pessoa não pode ir a São José de Ribamar, pegar uma fitinha vermelha, não pode ir na Bahia, colocar um cadeadozinho ou uma fitazinha, lá na igreja do Senhor do Bonfim. Quando eu estive lá, uma baiana veio e correu para cima de mim. Eu quero lhe dar uma fita. Oxi, que fita, senhora? Uma fita para você colocar no seu braço. Quero não. Tu não tem um filho? Disse, eu tenho uma filha. Leva uma fita para colocar no braço dela. E eu olhando para aquela mulher, disse, oh meu Deus do céu, não, senhora. A senhora sabe quem é Raabe? Não sei. Raabe foi uma mulher que, quando a sua cidade estava sendo destruída, ela colocou um fio de escarlate, mas aquele fio de escarlate apontava para o sangue de Cristo que seria vertido na cruz. Eu não preciso de fio de escarlate, eu não preciso de fitinha do Senhor do Bonfim, eu não preciso de fita de São José de Ribamar. Eu fui comprado pelo sangue do Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Quem pode glorificar a Deus? Mas essas coisas aqui, graças a Deus, na Vila Brasil não tem, mas depois que passa a pista, acontece. É água aqui, aí faz uma oração com ela em cima da televisão e etc. Lutero, uma hora dessa, deve estar se movendo dentro do seu túmulo. John Wycliffe, a estrela da reforma, da pré-reforma, deve estar se movendo dentro do túmulo, ao ver uma igreja que foi curada, que foi restaurada, voltar para essas problemáticas. Mas eu celebro ao Senhor, porque nesta noite, os crentes da Vila Brasil estão convencidos e convertidos. Somente Cristo, somente sua palavra, somente a graça, e quem trouxe glória pode celebrar ao nome do Senhor, que é bendito para sempre. Então vamos lá, o que é justificação? Justificação é um ato divino e não uma obra humana. Isso precisamos deixar isso muito claro. É um ato divino. Não é uma questão humana. Não foi Adão quem saiu correndo no Éden, dizendo Deus, 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 aonde o Senhor está? Foi Deus quem saiu gritando no Éden, Adão, 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 aonde tu estás? Não foi Davi quem tirou a sua indumentária real, coroa, cetro e todo o seu poderio, e foi atrás de Natã para dizer, pequei contra o céu e contra a terra. Foi Natã, usado por Deus, que adentrou as portas do palácio, foi até no trono e disse, você precisa consertar as coisas, é homem segundo o coração do meu Deus, mas precisa consertar as coisas. Não foi você quem veio até Deus, não fomos nós quem corremos atrás dele. Ele deixou a plenitude da sua glória, desceu até esta baixa terra, pegou na minha mão, pegou a tua mão, arrancou-nos de um tremendal de pecados, firmou os nossos pés na rocha, e hoje eu posso dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos foram alcançados pela justificação e podem celebrar a Deus? Quer ver uma coisa linda, senhoras? Você lembra onde você estava o dia que Jesus te alcançou? Quem lembra? Faz assim. Você não lembra o dia que aceitou a Jesus como Salvador? Naquela época a gente ainda colocava aqui na antepágina da Bíblia, né? O dia que abracei a fé em Cristo, o dia que desci as águas batismais, né? E tem crentes que nem precisa disso, na tábua do coração. Ora, como é que alguém pode esquecer o dia que aceitou a Jesus? Você lembra o dia que você nasceu, biologicamente falando? Lembra? Eu fui 17 de junho de 83.
Deles foi 10 de agosto de 83. 16 de agosto, olha, até sei disso aí, viu? Mas isso é que é amizade, irmão. Não é crocodilagem que tem por aí, não. Ele não sabia o meu, mas esse é o dele. Agora, espiritualmente falando, quem lembra o dia que nasceu para Cristo? Aonde era que você estava? Pastor, por favor, pastor, não fala disso não, que eu não gosto nem de me lembrar, porque onde eu estava era um lugar deplorável, era um lugar terrível, eu estava mergulhado em meus pecados, ninguém queria me estender a mão. E o que foi que aconteceu? O mestre do Calvário me alcançou. Oh, aleluia! O mestre do Calvário me abraçou, sujo, fedorento, distante de Deus, mas a graça me deu um banho glorioso. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Vocês sabiam que a graça acalmou o coração enfurecido de Saulo de Tarso? Vocês sabiam que a graça deu um banho naquele filho pródigo que voltou fedorento para casa? A graça faz isto. Então, em primeiro plano, eu preciso entender que justificação não é um ato humano, é um ato divino. Acontece no céu e não na terra. É um ato e não um processo. É feito fora de nós, no tribunal de Deus, e não dentro de nós, dentro do coração. Santificação é processo. Fomos, estamos e seremos. Salvação é processo. Fomos salvos, estamos sendo e seremos para todo sempre. Justificação não é processo, é ato. Justo, justificado, e dane-se quem quiser. Pastor, dane-se quem quiser, como assim? É assim, porque se existe uma palavra que amedronta o inferno é justificação. Por quê? Porque Deus olhou para a tua cara e te justificou, olhou para a minha cara e justificou. Oh Deus, porque o Senhor justificou essa mulher? Porque o Senhor justificou esse obreiro? Porque o Senhor justificou esse homem? Deus olha do céu e disse: eu sou soberano, justifico quem eu quero, santifico quem eu quero, eu sou Senhor para todo sempre. Quem pode celebrar ao Senhor? Deus foi com a tua cara. Oh, pastor, feio do jeito que eu sou, foi. Te justificou. Não dá satisfação a ninguém. Ele justificou o homem. Bendito seja o Senhor. Eu preciso entender também que justificação não é novidade, não é uma doutrina nova. Ela não surge com João Calvino. Ela não surge com Jacobs Arminio. Ela não é estabelecida por Martim Lutero, absolutamente. Ela está profundamente arraigada nas páginas veterotestamentárias. Provém da graça e não de mérito. Não é o meu jejum, não é a minha oração, no que tange a justificação, não é meu dízimo, não é minha oferta. Ele me amou de tal maneira. Não importa o que eu faça, Ele é Senhor para todos sempre. É recebida pela fé e não por meio de obras. Bendito seja o nome do Senhor. É o que eu disse a princípio. Lutero entendeu, não era moeda no gasofilácio, não era quantidade de dinheiro para tirar uma alma do purgatório, não era os flagelos em seu corpo, não era quantas chicotadas ele se dava, derramava e colocava sal e se ajoelhava em caroço de alguma coisa. Não, é ato de Deus, é um ato soberano, é um ato glorioso, é um ato poderoso, é um ato indescritível, é um ato glorioso, é um ato, bendito seja o nome do Senhor. Não é por obras, é por fé, por fé, por fé, por fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A justificação não é uma verdade secundária e lateral da fé cristã, mas é a própria essência do cristianismo.
A partir disto, Paulo caracteriza os fundamentos da justificação em pelo menos 4 pontos, e eu termino a mensagem. Primeiro ponto, com a sua Bíblia aberta, por gentileza, capítulo 3, versículo 22. Aproveitar para beber uma água aqui enquanto procura aí. Fundamentos da justificação. Capítulo 3, versículo 22 a 26. Eu vou conferir até 2 e suas vozes femininas me ajudam, ok? Estão preparadas? Vamos lá, 1, 2. Sendo gratuitamente em quem? Ao qual Deus propôs pela fé no seu, para demonstrar a sua, pela remissão dos, antes, sob a paciência para a demonstração da sua, em qual tempo? Para que ele seja justo e daquele que tem em quem? Olhe para cá, primeiro lugar, o primeiro fundamento da justificação. Eu tenho algum acadêmico de direito aqui? Algum advogado já? Quem é? Está aqui? Ah, muito bem. O sentido aí, em virtude da expiação dada por Cristo na cruz em nosso lugar e em nosso favor, fomos declarados justos diante de Deus. Não pesa mais nenhuma condenação sobre nós. A justificação é um veredito dado de uma vez por todas. A culpa do pecador é imputada em Cristo, e a justiça de Cristo é imputada no pecador. Alguém chamaria isso de justificação forense. Paulo chama de linguagem do tribunal. Lutero dizia: o meu pecado se encontrou com a tua graça, então tornei-me restaurado. A minha pobreza se encontrou com a tua riqueza, então tornei-me rico para louvor do seu nome. 2 coisas, interessantíssimo isso aqui. 2 coisas que há no céu, que foram feitas aqui na terra. Pastor, o que é isso? Você vai concordar comigo. A primeira, as orações dos santos, que são recolhidas em uma taça de ouro e estão diante do Senhor. Por isso, se você quer ter uma coisa no céu antes de chegar, é bom que você ore, porque as suas orações são colhidas lá no céu. A segunda, as marcas dos cravos nas mãos e nos pés. Todas as vezes que o diabo tenta nos acusar, Cristo aparece como nosso intercessor, como João disse: filhinhos, não pequeis, se todavia pecardes, vós tendes um advogado, e esse advogado se chama Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele tem as marcas dos cravos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Se você puder, Pastor Rios, me permite, mas o senhor sabe como eu sou. Se você puder, diz isso para alguém que está do seu lado. Ele intercede por você. Diga para ele ouvir com graça. Ele intercede por você. No momento de fraqueza, de angústia, quando o diabo tenta lhe arrancar, ele intercede, dizendo: renova ela, renova ele, restaura ela, cura ela. Quantos sentem a intercessão nesta noite, pode abrir a boca. Oh, maravilha do céu! Olhe para cá. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Eu não sei se foi Paulo, se foi Apolo, não sei.
Um deles escreveu dizendo que Cristo vive para interceder por nós. Olhe para cá para você dar um glória bonito. A ideia do verbo interceder em Hebreus capítulo 7, versículo 25, é o seguinte: é uma obra que apenas começou, isto é, ela não tem fim, terá fim quando a igreja chegar no céu. Portanto, acalma teu coração, porque agora Jesus está intercedendo por tua família, Jesus está intercedendo pelo teu ministério, Jesus está intercedendo por tua vida, Jesus está intercedendo por esta igreja. O diabo não pode nos tocar, não pode mexer conosco, porque nós temos um advogado. Sinta a presença dele agora, 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 agora. Irabacantara calamanda surireca. Deixa-me guiar. Ele intercede por você. Você pode ter chegado aqui fraco, contando os dias para terminar, mas Jesus sussurra no teu ouvido agora dizendo: eu intercedo por você. Recobra o ânimo, eu intercedo por você. Primeira linguagem, diga comigo, primeira linguagem. Diga mais forte, primeira linguagem. Tribunal. Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela sua redenção. Oh, palavra gloriosa! A segunda linguagem usada por Paulo é a linguagem do mercado. A primeira é tribunal, a segunda é do mercado. Palavra grega, apolutrosis. Redenção é um termo comercial apresentado por mercadores, da mesma forma que justificação é um termo emprestado dos tribunais. Cristo nos proporcionou a redenção. E um detalhe, olha que coisa interessante. Em New Jersey, Estados Unidos, na época de maior extração de ouro, mas também de maior segregação racial, um homem branco comprou uma mulher de cor e chegou até ela para lhe anunciar-lhe a liberdade. Quando ele se aproximou, pastor Rios, ela cuspiu em seu rosto. Ele limpou, respirou fundo, se aproximou da moça outra vez e ela tornou cuspir em seu rosto. Ele limpou pela segunda vez. Quando ele estende a mão, ela cospe a terceira vez. Ele limpa o rosto, pega na mão dela e diz para ela: eu não te comprei para ser escrava. Eu não paguei um preço para ver-te outra vez escrava. Pare de cuspir em meu rosto. Eu comprei você por alto preço para te dar a liberdade. Redenção é a compra de um escravo para dar-lhe a liberdade. Jesus não comprou essa igreja para ser escrava do pecado. Jesus não comprou este púlpito para ser escravo do pecado. Jesus não comprou esta mocidade para ser escrava do pecado. Nós somos livres, redimidos, caminhando para o céu onde está a igreja que é livre, é liberta, é redimida. Jogue a mão lá em cima, pelo amor de Deus. Abre a boca e manda mais um grito de glória para Deus, para Deus, para Deus. Quem é livre, celebre ao Senhor.
Quem é livre, abra a boca e fale em línguas estranhas. Quem é livre, levante a mão e dê glória. Quem é livre, celebre ao Senhor. Livre do pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Que amor me gozo santo, Cristo breve, e consigo então me levar. Bem baixinho, Abraão. Tu vai terminar comigo a mensagem. No Calvário contemplamos nosso meigo salvando. Oh, revelação de amor. Oh, grande dor, Calvário, oh, revelação de amor. Quantos sentem a autoridade do sangue? Quantos sentem abrigados no sangue?